Muito Olá, olá, bom. olá, minha galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repaginar. Agora o Repaginar com a sua equipe de comentaristas feras, absolutamente completa. Eu, Neville, que se você já conhece, estamos a 2 episódios aqui. Ivana, que vai se apresentar agora, e Paulo Carvalho. Uma honra ter vocês 4 aqui, com vocês 3 aqui comigo. Vocês não têm noção o quanto vocês são bem-vindos nessa jornada para a primazia da gestão, ok? Eu aqui, Pavani, primazia da gestão e comportamento humano no único cara. Neville, se apresenta. Rapidamente, Neville da CC Metrologia, gente. Gosto de falar que eu ajudo as empresas a resolver problemas que elas não sabiam que tinham. Isso aí. Ivaninha, no meu coração, se apresenta rapidamente. Eu sou Ivana da Jugo Qualidade, especialista em gestão, venho atuando bastante na área da saúde e do saneamento. Boa noite para todos. Paulinho Carvalho, da Expert Global, seja bem-vindo, querido. Fala sobre si mesmo. É Paulo Carvalho, da Expert Global, gerando inovação para todos, né? Isso, gerando inovação para todos. É assim que o Paulo se apresenta. Gente, é um privilégio ter vocês aqui. A partir de agora, no nosso terceiro episódio, estamos aprendendo a fazer esse programa. A gente vai ter sempre nós 4 aqui e convidados que essa galera vai trazendo para conversar com você sobre o tema do dia. Repaginar é um programa que leva em conta a primazia da gestão, o modelo de exemplaridade da primazia da gestão da Gauss, o RPG, e comenta especificidades desse tema, um programa a cada. No primeiro programa a gente falou sobre a nova linguagem da primazia da gestão, o segundo programa a gente falou sobre o quanto esse assunto é técnico ou comportamental, e a gente viu que ele tem bastantes detalhes comportamentais, 70% comportamental, e hoje nós queremos abordar o seguinte: o quanto a primazia da gestão, com todos os seus requisitos, ela é aplicável a empresas menores, a empresas de menor porte, sejam elas pequenas ou médias. Para grandes organizações, acho que já fica claro que ela é bem aplicável. Agora, para pequenas organizações, pequenas e médias organizações, vocês acham que a primazia da gestão, com todos os seus requisitos, é aplicável ou não? Dizer que é tão aplicável que ele é aplicável dentro de casa, por exemplo. Né? Gestão é gestão. Eu posso fazer gestão. Dela, né? Eu estou falando que é aplicável até dentro de casa. Tem uma parte interessada aqui do lado, né? Mas assim, esse é um stakeholder, dog stakeholder. Você está entendendo? Ele é meu assessor aqui do lado, ele canta na minha orelha. Quando vocês acham que sou eu que estou falando, é nada, ele está me dando todos os conselhos aqui do lado. Mas assim, Pavani, falando dessa história de ser aplicável em pequenas empresas, gente, gestão é gestão, a gente tem que fazer gestão o tempo inteiro, seja numa empresa grande, seja numa empresa pequena, seja no setor A, seja no setor B, seja aqui dentro de casa com essa criatura que está aqui atrás, né? Enfim, como não? Né? Acho que eu queria até destacar que no país que nós estamos, nesse momento de país, que a gente está dependendo tanto dessas pequenas empresas, né, para poder alavancar a economia, enfim. Puxa vida, é super relevante a gente falar de gestão para as pequenas e microempresas. Neville, o que você acha? Amei o tema. Você concorda que é importante ou você acha que não? Nem toda pequena empresa tem capacidade de conectar-se com essa complexidade ou com essa amplitude da primazia da gestão, que a primazia da gestão representa? Bom, antes de mais nada, boa noite, né, oficialmente, todo mundo. Dizer que é um prazer enorme. Nosso terceiro episódio aí do Repaginar, né? E agora com 2 presenças ilustres aí para iluminar esse programa mais ainda aí nessa discussão. Então, prazerzaço, Ivana tá aí, Paulo, falando sobre inovação como ninguém aí no Brasil. Gente, eu sou até meio suspeito, vou falar, porque eu tenho uma pequena empresa. Então, a Ivana tocou num ponto fundamental aí. A pequena empresa e a média empresa move o emprego nesse país hoje, né?
E ela foi muito, muito, muito sacrificada nessa condição toda aí, né? As pequenas empresas não têm um aporte financeiro, não têm uma segurança financeira tão grande, e o diferencial que ela pode ser competitiva está na gestão, né? Então, abraçar esta possibilidade de gestão, entender isso, na verdade, é um diferencial competitivo quase de sobrevivência, eu diria hoje. Eu posso falar até pelo meu negócio, né? Eu, até pensando em comportamento, todos esses processos, eu mudei características na minha empresa com aspectos de alguns módulos do RPG. A gente, lógico, como o Pavano colocou, a amplitude é muito grande, mas uma empresa pode olhar para uma área deficiente e ali ter um referencial realmente de trabalho consistente para ela, indiferente do seu tamanho, né? Então, eu tenho uma empresa hoje de 14 colaboradores, né? 14, vamos dizer, a força de trabalho contando comigo, né? Trabalhando numa cultura, numa gestão lacrática que tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas está funcionando, está rodando, está acontecendo. E a gente cresceu em resultado, a gente cresceu em operação, a gente cresceu em escopo de serviço, né? Então, e tudo isso abraçando uma gestão. Tem suas dificuldades? Tem, mas a partir do momento que você tem um referencial de primazia, a gente tem um caminho que a gente sabe que pode ser muito mais prazeroso, inclusive, enquanto resultado no final de tudo isso. Sabe, comentando o que o Neville ele é um exemplo vivo de que para empresa pequena dá para implementar conceitos, mas, Paulo, eu tenho visto uma resistência da pequena empresa quando ela vê o referencial grande, né? Qualquer referencial maior, qualquer norma, qualquer referencial que ela utiliza, ela assusta, fala, não, a minha empresa não aborda tudo isso aí. O que você tem a dizer para essa empresa, Paulo, que de alguma forma olha para um documento complexo, grande, abrangente e se assusta com aquilo? Primeiro, Pavani, nós temos que entender a realidade das micro e pequenas empresas no nosso país, né? Uma realidade onde nós temos com essa, vamos dizer assim, há quanto tempo nós estamos numa crise econômica? Acho que nós podemos dizer que de 2014 para cá nós tivemos problemas sérios com relação às oportunidades de crescimento econômico, não existiu, né? Então, uma micro e pequena empresa, isso eu estou dizendo por conta de um período que a gente trabalhou, né, nessa faixa corporativa, o empresário está amarrado no quê? Na sobrevivência. E a sobrevivência depende de alguns fatores. Primeiro, entendimento, tá, de um planejamento financeiro e execução financeira. Aí eu estou falando de plano de contas, eu estou falando de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, né? Então, isso é importante você ter controle sobre essa questão financeira para que você não nossa, que nem você brinca muito lá, né? Não perca o rumo da navegação, né? Entendeu? Mas isso somente não dá sobrevivência dessas empresas, né? Então ela tem que ter um olhar diferencial. E aí eu acho que o RPG, tanto no conceito, óbvio que o RPG, se você levar o conjunto da obra, assusta. Até porque você não tem gente dentro de uma pequena, micro e pequena empresa, você não tem muita gente qualificada, porque você não paga salários mais altos, né? Então você não tem aquele corpo profissional qualificado, às vezes, para poder ter o entendimento do todo, mas você pode ir comendo pelas beiradas. Principalmente quando a gente fala de estratégia, indicadores e processos. Eu acho que esse trio aqui, ele encaixa como uma luva para ajudar na sobrevivência e na própria excelência operacional da micro e pequena empresa. Você sabe, corroborando com vocês e já colocando assim uma perspectiva, quando a gente procurou assim liderar esse programa, esse movimento de primazia da gestão, que tem um grande complexo de requisitos e tal, que está aqui representado nesse livrinho aqui, né, que eu estou apontando aqui, é muito importante entender que esse documento, esse referencial, ele de fato esbarra numa dificuldade que é de instrução. Como é que eu vou entender o que é isso? É para isso que precisa ter uma formação. As pessoas precisam se dedicar a um curso específico sobre primazia da gestão para entender o que é. E para você aqui que está como espectador, para você entender quais são os requisitos do RPG, é gratuito, são 20 horas gratuitas para o cara entender o que se refere.
quais são os requisitos do RPG. Quem quiser aqui, a Denise pode colocar aí nos comentários o link para você se inscrever no curso, no pedaço gratuito do nosso curso, que é o curso da formação de trilha dos RPG. Agora, o que eu vejo é que, por mais complicado que seja, e ele é, de fato, uma coisa ampla, eu não diria complicada, mas eu diria abrangente, ela aborda todos os aspectos de uma companhia, seja ela pequena, grande ou monstruosa, ou média. Você pode, a partir do entendimento de todos os requisitos, escolher aquele que mais lhe traz soluções. Nós temos um módulo só de vendas, nós temos um requisito lá só de vendas. Poxa, eu estou com um problema de vender, foca no RT, no subreferencial temático 3.1, que fala sobre vendas. Eu quero falar sobre estratégia, tem lá o 9. Eu quero falar sobre inovação, tem lá o 10. Eu quero falar sobre clientes, eu tenho lá o 3.1. Quer dizer, não há nenhuma área da organização que não tenha um título específico que possa tratar daquela gestão. E a organização pequena, ela tem aí 10 anos, 20 anos para abordar tudo, mas ela vai começar aonde ela se sente mais frágil. É por isso que eu tenho a honra de dizer que a primeira exploração que foi feita da primazia da gestão foi feita numa empresa pequena que pinta prédios. A primeira empresa que foi explorada. Ela pinta prédios. E depois de entender o que é a primazia da gestão, ela falou: não, eu não pinto prédios. Eu sou o cosmético... como é que ele falou? O cosmético da fachada de um prédio. Ele não é só uma empresa de pintura de prédios. Ela é o cosmético da fachada de um prédio. Então, eu acho que atender a pequena e média empresa é o grande objetivo de qualquer movimento que foque na primazia de gestão. Se a gente falar só para as empresas grandes, nós não vamos atingir o que a gente precisa. Não é isso, não? Vocês não concordam com isso? Que é uma questão de prioridade e não uma questão de complexidade? Pavani, eu vou dizer para você que a gente precisa desmistificar também um pouco essa história de que é muita coisa que tem ali. Não, eu tenho as coisas essenciais para ter os resultados que eu preciso ter, e com orientações que são assertivas, que são... Enfim, acho que o problema maior, muitas vezes, não é nem o tamanho ou a complexidade daquilo, mas é essa necessidade, muitas vezes, de se colocar resultados rápidos. E aí eu até faria uma comparação de dizer assim, sabe, para ter, às vezes, o resultado rápido, eu faço aquele puxadinho que na primeira chuva desaba o prédio, né? E aí eu fico insistindo no puxadinho e desabando o prédio, em vez de pegar alguma coisa que vai sustentar logo, de cara, esse prédio, para ele não desabar na hora da tempestade, né? E eu vejo muito essas orientações, esses referenciais, como a sustentação do prédio, né? Ainda que fazer essa sustentação requer um tempo maior, mas algo mais sustentável, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas aí, para que as pessoas possam aderir e vir, né, para essa solução que está posta aí de uma forma tão acessível, né? Você acha? Deixa eu só puxar o gancho do Paulo ali, que o Paulo falou uma palavra que para mim é maravilhosa, né? O pequeno empresário ele tem a gana da sobrevivência, ok? Achei maravilhoso isso, exatamente, é isso, tá? E quando a gente olha para essa sobrevivência, tudo que está em torno, que tira um pouco o foco dele na impressão, traz o medo, né? Será que eu não vou olhar para isso? Então, eu acho muito interessante a gente realmente desmistificar, até puxando como a Ivana também comentou, que não é questão da complexidade, não é questão do tamanho, é questão da utilidade real para o seu processo, ok? Então, a proposta do RPG, dividido em módulos, como está sendo comentado, mas do referencial de primazia aí, é te dar as melhores práticas que são realmente
funcionais para o seu resultado, e não te colocar um certificado na parede, né? Ah, mas eu preciso de certificado para o mercado. Se sua empresa não funcionar com certificado, você vai falir do mesmo jeito, meu querido. Não é isso, Paulo? Se não funciona, não adianta ter certificado. Eu entendo o seguinte, se eu for, eu não gostaria de falar nomes aqui, né? Mas às vezes a gente tem que falar, né? Pode falar, velho. Os modelos de excelência. Vamos para a polêmica, vamos para a polêmica. O problema do modelo de excelência de gestão, né? Que vem lá de muito tempo atrás, é porque é uma cartilha fechada, né? E escrita na pedra, né? Entendeu? Como toda lápide, né? Adorei a analogia. Eu até fiquei brincando hoje, quando eu estava dando a aula sobre o que faz parte do referência tremático, que nós lutamos muito por isso, que é a holacracia, né, Pavani? Uhum. E eu fiz uma analogia hoje das pequenas empresas a um jogo de futebol. Tá? Por que um jogo de futebol? Antigamente, os esquemas táticos dos times eram idênticos. Era um ponto direito, um ponto esquerdo, um centroavante, um meia direita, um meia esquerda, um volante, 2 laterais e 2 zagueiros. Era isso e todos jogavam dessa forma. Então você sabia exatamente que você tinha que atacar e quanto mais gol você fizesse e tomasse menos, né? Era melhor. O sistema, era bem cartesiano, né? Um negócio bem óbvio. Era fácil você entender como funcionava o jogo. E a analogia para os negócios é muito parecida. O jogo é fácil de se entender. São poucos participantes do jogo, né? Pouca concorrência e muita demanda. Com o avanço da tecnologia, você deu oportunidades para que negócios menores, que são esses que nós estamos conversando agora, discutindo, se digitalizassem, né? E com opção de escolha e versatilidade na escolha. E o que o RPG traz é justamente essa velocidade e essa adaptabilidade dentro de um contexto que permite que a pessoa faça e se desenvolva em termos de excelência operacional, tá? Da mesma forma que uma empresa, que um jogo de futebol. Por quê? Porque no jogo de futebol a tática mudou, os papéis antigamente eram feitos um papel só, que era relacionado a uma função. Hoje um jogador de futebol ele faz vários papéis, né? Se ele não fizer vários papéis, ele não consegue ocupar os espaços. E isso está acontecendo, essa versatilidade está acontecendo nas micro e pequenas empresas. E eu preciso ter uma cartilha técnica. No jogo de futebol a gente tem o técnico, né? Mas o técnico tem a sua cartilha de como o jogador tem que ter seu papel, sua função, em que momento, quando o adversário ele muda a tática, você tem que se adaptar rapidamente a essa mudança para poder fazer o contraposto. E isso é a realidade das empresas, das micro e pequenas empresas hoje. Então, se eu não tiver uma cartilha técnica onde eu possa consultar exatamente aquele momento da mudança tática, né, Paone? Se é estratégia, se é processo, se é indicadores, se é vendas, se é qualidade. Então, se eu consigo consultar e tomar uma decisão muito rápida, veloz, eu consigo me adaptar às transformações que estão acontecendo no mundo. Se transportando para analogia, são as mudanças táticas do mercado, que hoje acontece isso numa velocidade muito grande. Então, e os outros modelos, né, Pavone? Ele não sai daquilo, não muda. É aquilo há 20, 30 anos. Então, o mundo está mudando, as táticas estão mudando e os modelos de gestão têm que se adaptar. Embora, Paulo, eu participo de modelos, a Ivana também, há muitos anos, né? E os modelos eles evoluíram. E, de uma certa forma, houve uma revisão, mas, na minha opinião, e é por isso que a gente acabou criando o nosso, as revisões foram muito pequenas. Eu aperfeiçoei a vitrola, eu não inventei o tocador de CD. O movimento de primazia da gestão ele propõe coisas muito diferentes que não estão em nenhum outro modelo de gestão do mundo. Como, por exemplo, a abordagem de indicadores, um capítulo só sobre vendas. Por incrível que pareça, não existe um capítulo específico sobre vendas em outros modelos.
nem normas de gestão sobre vendas tem. E ela é essencial, né? Uma empresa que não vende, não sobrevive, não tem o que fazer, não é? Isso que eu acho que é uma questão. E, infelizmente, os modelos eles evoluíram bastante, quer dizer, de uma certa forma, eles foram se aperfeiçoando, revisões foram construídas, mas eles não chegaram a um processo inovador que acho que a gente, de uma certa forma, hoje representa, né? De algum grau, a gente representa isso. O que você acha, Ivana? Você participou de todo esse modelo aí. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Pavani. Preocupado, por exemplo. O que eu fico mais empolgada quando eu vejo o RPG é você não ter o receio de estar na 7ª versão, na 8ª versão, na versão que tiver que estar, para estar acompanhando as necessidades todas aí, sabe? Eu não vou ficar aqui cuspindo em prato que eu comi, porque eu realmente fiquei muitos anos trabalhando dentro da fundação, mas a verdade pensando esses modelos, mas a verdade é que, por exemplo, na 21ª edição, que eu fiz parte mais diretamente, nós levamos 3 anos para construir, né? E agora o pessoal está pensando na 22ª. Aí eu falo, bom, o Pavani está fazendo essas revisões conforme chega, não precisa dos 3 anos, não precisa... É assim, a necessidade bateu, bora discutir e fazer, sabe? Eu acho que o que é isso, sabe? Eu tenho que estar ali disponível para as necessidades que não se apresentam naquele momento, né? Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto também que eu acho essencial nessa proposta é desapegar dessas coisas de prêmio, de certificação, não, veja lá, né? O foco aqui é implantação, é orientação, é discutir o que nesse momento te atrapalha aí trabalhando aí com esses focos. Então, eu acho que cada vez mais o que faz falta aí para as organizações, e aí nós estamos falando de micro e pequena empresa, me parece que isso daí é mais urgente, é que as pessoas, sabe que nem doença, eu que trabalho muito na saúde, é tipo assim, customiza esse negócio para mim, sabe? Me trata naquilo que é a minha dor, sabe? Então, eu acho que esse modelo, essa proposta, ela vem de encontro a vamos sair do protocolo do tratamento X e vamos customizar de acordo com a necessidade, né? Eu trabalho há muito tempo com modelos, não tenho visto muito disso, não, Pavani. Por isso que eu me empolguei aqui. Não, é verdade, é verdade. A gente vai aqui no nosso programa, a cada terço dele, a gente dá uma pausinha para colocar um institucional de alguns de nós aqui. Vai ter o institucional da ACC, o institucional da Expert, o institucional da Jugo e, no finalzinho, o institucional da Gauss. Vamos fazer esse institucionalzinho primário, hoje que não temos ainda o vídeo de todo mundo, mas depois desse vídeo institucional, eu queria que vocês pensassem o seguinte: por que... como é que eu poderia formular isso? Pensem nessa abordagem depois do nosso intervalo. Por que as organizações... Porque nós não teremos perna para atender tantas organizações. Qual seria a estratégia para que a maior quantidade de pequenas organizações pudessem adotar o movimento da primazia da gestão e passar a ser um estudioso disso? Como é que a gente chega em todas elas? Eu tenho até uma sugestão, mas queria ouvir a palavra de vocês. Antes disso, deixa eu colocar aqui um momentinho institucional da gente, institucional da ACC. Vamos lá.
Beleza! Aí sim. Daqui a pouco vai ter o videozinho da Expert, depois da Ivana. Logo, logo nós vamos ter sempre esses institucionais aí. Como é que a gente chega, então? Já então que a primazia da gestão é aplicável para as empresas pequenas e grandes, como é que a gente tentaculariza isso? Como é que a gente chega nesses caras? O que vocês acham? Qual é a sua sugestão, Paulo? Eu acho que o ideal é começar... Eu tenho uma ideia aqui, depois eu quero colocar a ideia. Eu tenho 3 pilares que eu acho que o microempreendedor tem que trabalhar, o micro, média empresa tem que trabalhar. Um é vendas. A vendas tem que ser profissional, né? E quando eu falo vendas, a gente está falando de todo esse ecossistema que envolve tanto a parte digital como a parte de pessoas, que envolve, né, as vendas. Outra coisa é estar muito bem afiado o planejamento financeiro, né? Porque nos dias de hoje, R$1 faz falta. Então, eu não posso comprar mal. Não posso, e tem uma máxima, Paulo, que você me tem dito que curtiu quando eu falei em algum outro programa aí, que quanto mais dinheiro tem uma organização, menos primazia da gestão ela precisa, ela faz. Exatamente. Porque o dinheiro cega a gestão, né? Faz com que a gestão não seja prioridade. Quando você pergunta como é que você ganha dinheiro, você responde: eu não sei, quanto mais eu ganho, mais eu recebo. Quanto mais eu gasto, mais que recebo. Então, quando o cara pensa que quanto mais ele gasta, mais ele recebe, ele não vai estar preocupado com a primazia da gestão. E aí ele gera uma cultura que poderia ser uma cultura de colaboração, ele gera uma cultura de competência, né? Ou seja, joga a mão das pessoas, joga aquelas metas lá que VGA, via goela abaixo, né? Que quando chega lá embaixo, o cara, que meta é essa? Que indicador é esse? Que métrica, né, Neville? É essa. Parece que esses caras não entendem o que está acontecendo aqui embaixo. Então, voltando à questão, então eu acho que a parte comercial é muito importante, essa profissionalização, esse conhecimento, né, de métodos, de técnicas, a parte financeira e principalmente a área de estratégia. Micro e pequena empresa não faz planejamento estratégico. Porque o modelo de planejamento estratégico que eles importam das grandes empresas não serve para uma micro e pequena empresa. É isso aí. Entendeu? Não funciona. Aí o cara vem uma consultoria, cobra lá R$30 mil, né? Bota um BSC, 4 perspectivas, sai aí conversando com os diretores, vai desdobrando, vai olhando o centro de custo, vai associando planejamento orçamentário, você tem meta financeira, meta operacional, e o cara não sabe o que ele está fazendo com aquele monte de coisa, ele fala, o cara não tem nem tempo de ficar correndo atrás disso. Eu vou fazer o meu dia a dia aqui, entendeu? E depois deixa os caras consultoria no final do ano vir ver, e o que ele quiser faz, entendeu? Porque é sobrevivência. Então, eu acho que o modelo de planejamento, que a gente conversa muito no RPG, né, Pavani? Exato, mudamos completamente. O modelo mais, hoje em dia, mais voltado para os OKRs, né, que são os OKRs, e de forma colaborativa, ou seja, você desdobra os OKRs e lá embaixo as pessoas com empoderamento, né, e com protagonismo, elas desenvolvem seus objetivos, seus resultados, baseado no que está vindo de cima. Então, um vai desdobrando, um vai desenvolvendo o seu, e quando você chegar lá embaixo, eu já conheço o meu trabalho. Então, eu já sei quais são os objetivos e resultados que eu tenho que alcançar para poder atender do meu gestor, do meu diretor, da minha presidência. Então, do meu elo principal. Exatamente, do meu elo principal. No caso do Neville, que é dinamizado holacraticamente, ele chama de elo principal. E aí você ajuda a vida do facilitador, no caso da holacracia, né? Do secretário, né? Exatamente. Do elo representativo, se for falar da linguagem de holacrática, né? Então, quando você adota OKRs, você facilita a vida de mudar uma estrutura vertical para uma estrutura horizontal baseada em quê? Em círculos, né? Porque você tira essa questão da função e entra a função do papel.
É aquela velha história, gente. Quando você bota objetivos dentro dos círculos, né, a gente discutiu isso muitas vezes, né, Pavani? Pô, quando você coloca um círculo e coloca um objetivo dentro do círculo, independente de quem são os papéis que estão lá dentro, cada um vai se conectar com aquele objetivo. Não sei se o Neville pode corroborar com o que eu estou falando. Se você chegar numa pequena empresa e pedir para fazer um organograma, os caras vão achar, você está pensando que eu sou uma grande empresa. Não dá para fazer um organograma numa pequena empresa. Por exemplo, num consultório médico, tem médico e as recepcionistas. Fica complicado desenhar um organograma ali, porque não existe um diretor, presidente, gerente, não existe essa estrutura. Cada um cuida de um pedaço. Agora, você vai nesse consultório médico, que tem um médico, ou vários médicos, tem uma recepcionista, tem alguém que faz os lançamentos lá para o convênio pagar eles. São círculos. Então, fica muito fácil desenhar uma pequena empresa na estrutura de círculos. E não fica fácil desenhar uma pequena empresa numa estrutura hierárquica que muitas vezes não existe. Eu não sei. Não existe mesmo. Né? Pavani, não tem desculpa, presidente. Neville, Ivana, eu não sei do conceito, mas vocês já pensaram quantas pessoas têm competências que não são identificadas pela área de gestão de pessoas que poderiam estar ocupando papéis dentro da empresa e não podem porque não... Porque o modelo não faz este encorajamento, não empurra para esse lado, né? Eu acho que é isso. Ivana, além de ter uma falsa dinâmica de comunicação, né? Além de? Não. Tem uma falsa dinâmica de comunicação. Porque se olha um organograma, você tem a impressão que tem um fluxo de comunicação claro, né? E nenhuma empresa assim, mesmo uma empresa de grande porte, muitas vezes não é assim. Nós sabemos disso. Né? O cara ali... Eu gosto de dizer que numa organização, a primazia da gestão não valoriza o desenho organizacional em elevação, assim, né? Elevação, planta e lateral esquerda. Eu não desenho em elevação. Se eu desenhar um organograma, eu vou desenhar numa parede, porque dá para representar quem é mais alto e quem é mais baixo. Para desenhar uma estrutura holacrática, que as pequenas empresas são muito fáceis, eu desenho ela como planta. E eu mostro, olha, esse círculo aqui cuida da recepção, esse círculo aqui cuida do atendimento, esse círculo aqui cuida do agendamento do procedimento no hospital, ou melhor, fica fácil de expressar isso. É para pequena empresa. Quanto menor uma organização for, mais fácil implementar todos os fundamentos da primazia. Não é o contrário. Né? Ivana, eu queria que você falasse assim, ó, como é que eu chego nesse cara que ou está nos assistindo ao vivo agora, ou estará nos assistindo depois por indicação? Como é que eu falo? Ô, pequeno, vem para cá e entenda do que nós estamos falando. Como é que eu convenço esse cara a adotar um modelo que exacerba-se a ele mesmo? Né? Porque a maioria o problema da pequena empresa é o doninho. Ele quer implementar o jeito dele ser na companhia e não adotar uma referência para se submeter a ela. Como é que eu convenço esse cara, Ivana? Então, olha, eu sempre achei que a gente não convence ninguém de nada. As pessoas precisam perceber o benefício que aquilo traz para elas, né? Eu acho que só o fato de ter pessoas aqui nos ouvindo já significa que existe uma dor ali. Porque senão o cara, às 8 horas da noite, ia estar lá fazendo uma outra coisa que não era estar aqui ouvindo os 4 malucos aí falando de um modelo novo, né? Ou de uma referência nova, vamos dizer assim, para a gente sair da história do modelo, né? Mas a questão aqui que eu trago, Pavani, acho que a gente chega nas pessoas quando a gente consegue transmitir o benefício que aquilo vai trazer. Mas para transmitir o benefício, é preciso entender a dor também, né? E aí o Paulo já falou um pouquinho dessa dor, a gente já comentou um pouquinho aqui dessa dor, mas eu queria enfatizar uma outra questão que você até questionou, de como é que a gente chega em mais organizações ou em mais pessoas, já que ainda somos um grupo pequeno. E aí eu queria lembrar da importância do conceito de rede, né, para a gente poder estar alcançando as pessoas. Né? Hoje, não dá mais para a gente imaginar que a gente vai sair das dificuldades que a gente está sozinhos. Né? Então, eu acho que buscar trabalhar em rede, e aí eu não estou falando
só dentro da organização, né? Mas eu estou dizendo para fora, né? Acho que é uma alternativa de divulgar e disseminar aquilo que pode trazer benefício aí para as organizações. Enfim, acho que é isso, Pavani. Neville, você entende, você como uma organização que se auto-intitula pequena ou média, o que você não vale, né? Porque você emana conhecimento de gestão. Como é que você acha? Por que o pequeno ele tem um problema de autoestima, eu acho, né? Ele acha que aquilo não é para ele. É um problema de autoestima. Não, isso aí é muito para mim, eu não vou compreender. Por que isso acontece? Eu acho que são duas coisas, Pavani. Eu vou colocar aí bem no lado pessoal mesmo, tá? Acho que são duas coisas. Acho que primeiro tem essa questão da necessidade do imediato, né? Como o Paulo falou aí, é muito comum a gente ter dificuldade financeira, né? Você está correndo para pagar o do ontem, né? Você corre hoje para pagar o do ontem, né? Então, acaba que é difícil ele priorizar isso no processo, né? Então, esse é um ponto fundamental. E aí, o outro ponto, Pavani, é que muitas vezes a gente não enxerga isso como um resultado, né? Até pelo que a gente tem dos históricos do que a gente viu por aí, né? Então, o cara olha, pô, o cara... Isso, o cara olha e fala, cara, mas alguém já me falou isso de um jeito, e o cara foi lá, fez aquilo e não fez diferença nenhuma para ele. Na verdade, ele tá pagando mais por mês lá e já não tá mais fazendo diferença aquele negocinho que ele tem na parede ali. Eu vou colocar aquele também, só vai me dar dor de cabeça, entendeu? Já não tem mais aquele valor que você fala assim, cara, isso aí, olha, não sei não, hein? Sabe? Então, cria isso, né? E aí eu vou puxar pela Ivana, que eu acho que ela colocou muito bem, que a abordagem que nós temos que ter, é o caminho que eu tento levar, geralmente, fala, cara, eu não estou aqui para te dar um prêmio. O prêmio é seu resultado. O prêmio é você melhorar. O prêmio é você conseguir ter uma autonomia financeira, porque seus processos funcionam e você erra menos e gasta menos dinheiro. O prêmio é você conseguir ter mais cliente. O prêmio é você aumentar a capacidade. Este é o prêmio. Se você estiver disposto a isso, você vai ver que dá resultado. Então, por isso que eu acho que é muito interessante esse olhar, e só o RPG traz isso. O prêmio é você entender que uma análise crítica tem fundamentação estatística e perceber totalmente diferente o seu processo, ok? E conseguir conversar com ele. Olha que maravilhoso, se você tem um referencial que fala assim, ó, se você entender isso, você vai ser capaz de ouvir o seu processo e ouvir adequadamente, falar na mesma língua que ele e agir em cima dele, obtendo resultado, né? Então, é comum pequenas empresas fazer coisas e na outra semana, no outro mês, a coisa se repete de novo, porque não está entendendo o processo, está sobrevivendo, né? Então, é complexo, mas a partir do momento que o meu olhar está voltado a entender, a compreender, e para isso eu preciso de uma referência adequada, para isso eu preciso de uma tecnologia, conhecimento tecnológico adequado, apto a mudanças, né? Apto a um entendimento que do contexto externo está nos trazendo, e eu estou disposto a entender isso. Então, este, na minha opinião, assim, olhando como pequeno empresário, né, é o caminho mais importante que o RPG e como a gente abordar isso usando essa rede, usando esse olhar, né? A dor tá aí, Ivana, fala do coração, a dor tá aí, tá? Eu sinto ela todo dia, a gente tem dificuldades, é difícil as coisas, o fluxo financeiro, a gente, como o Paulo falou, às vezes a gente planeja, o cliente não paga, né? Vem aquele cara que você vai lá, faz toda uma conta, e o cara fala, pô, esqueci de cadastrar a nota, só que é uma nota que né? Nossa, agora eu só vou te pagar daqui a 15 dias porque eu esqueci de cadastrar a nota. Uma empresa de grande porte, beleza, tal, vai ter agora uma empresa de pequeno porte, então tudo isso impacta. Então, eu sempre vejo, às vezes, uma vez eu nunca vou esquecer, eu sou consultor há 32 anos de vida, né? Faz 32 anos que eu vivo de consultoria. E uma vez eu me lembro que eu estava num restaurante, eu estava num cliente, numa cidade, onde no final do meu trabalho nesse cliente, uma grande companhia, eu ia para um hotel, e nesse hotel, ele era hotel e restaurante. E nesse restaurante, era muito gostoso tudo que tinha naquele restaurante, mas nitidamente com problemas financeiros o restaurante estava.
o garçom reclamava que não recebia, quer dizer, era visível. E o dono do restaurante, o doninho, sabia que nós éramos consultores. Tinha uma galera ali que era consultor, que a gente ficava sempre ali. Aí um dia ele veio pedir ajuda para dizer, cara, vocês não querem fazer um projeto aqui no meu restaurante? Porque o hotel está bem, mas o restaurante não está bem. E aí eu falei, pô, vamos fazer, tá? Fizemos um jeito lá para a gente até fazer como permuta, entendeu? Para a gente fazer um trabalho mais assim. E aí eu perguntei para ele quanto ele faturava. Olha o gesto dele, ele botou a mão no bolso assim. Ele fez assim, pum! E eu falei assim, porque eu não preciso contar. Todo o dinheiro da noite estava no bolso dele. E ele não tem a noção do quanto ele fatura. Então, é disso que nós estamos falando. De uma questão assim, a primazia da gestão não está para ensinar você só a fazer inovação. Embora você tenha que fazer inovação também. É o referencial temático 10º. Você tem que entender o que é gestão como um todo e falar assim, olha, eu vou começar com processo. Beleza, vamos começar com processo. E abandona todo o resto. Mas não esquece que a gestão não é só processo. É mais coisa. É indicado, pô, eu tenho que medir as minhas coisas aqui. Imagina se a gente voa de um avião e não tem nenhum daqueles equipamentos do cockpit do piloto. Não dá para voar. Diga, Paulo. Eu daria 2 passos, não que eu não concordo, tá? Mas eu daria 2 passos para trás. Eu acho que quando a gente apresenta um modelo de gestão, algumas boas práticas, as pessoas não se envolvem. Por quê? Porque não tem um fator motivador, né? Que nem a Ivana falou, precisa ter um fator motivador, alguém tem que ir atrás do benefício. E é difícil você chegar e falar qual é o benefício, né? Quando você tem muitas coisas para consertar. Né? Porque se você conserta o processo num ponto e o outro não, se você automatiza o processo num ponto e outro não, ele vai gargalar naquele outro ponto. Então, e às vezes o entendimento disso não é tão simples. Eu penso, quando a gente fala do modelo de negócios, né, que um dos componentes do modelo de negócio é o problema versus oportunidades. Eu acho que isso eu estou dando esse recado aí para o empreendedor, né, o microempresário, o médio empresário que está por aí. Tem 3 tipos de problemas que a gente tem que olhar. Os problemas que nós resolvemos para o nosso cliente, mas não resolvemos muito bem. E a nossa concorrência resolve melhor. 2, os problemas que o nosso concorrente resolve e nós não resolvemos. E 3, os problemas que o nosso cliente nem sabe que vai ter e a gente já está nos antecipando e já estamos colocando a solução. Esse eu acho que é o grande diferencial para o microempreendedor brasileiro. Sem dúvida. E isso a China está fazendo muito bem. Entendeu? Ele não está mais focado somente na sua excelência, no melhorar, né, a sua gestão para atender melhor, resolver melhor os problemas. Ele está focado em olhar para o futuro e falar assim, caramba, isso aqui vai acontecer amanhã. Se eu antecipar, eu vou ter um diferencial competitivo. E eu já posso aplicar uma excelência no início, porque já falava nosso amigo Furlan, não dá para desentortar galhos, a gente tem que plantar novas sementes. Olha que frase sensacional, hein? Mas sabe o que eu queria dizer? Para a gente já terminar esse bloco e já ir para os nossos 15 minutos finais, onde a gente faz um bate-bola do que pena, que tal e que bom. Que pena, que bom, que tal. Eu queria colocar assim, como nós sabemos que nós temos uma capilaridade pequena, nós não conseguiremos chegar, é aí que entra em tona organizações como o Sebrae, como organizações que têm como sua missão desenvolver o pequeno e médio empreendedor. Nós queremos que os Sebrae, sejam todos eles, adotem um modelo os referenciais de exemplaridade para que eles decodifiquem, quebrem isso com produtos específicos e os passe para as pequenas empresas. O nosso cliente, por exemplo, aqui da gente, são essas Endeavor, Sebrae e qualquer organização que se propõe a desenvolver um empreendedorismo para que conheça esses referenciais, entenda a sua diferença primariamente. É importante entender a diferença e aí sim, desdobre, decore. Não é modelo de nada, é referencial. Embora a gente se traia usando toda hora a palavra modelo, porque ele está em
ficar lacrado na mente, ele é um referencial. Pega esse referencial, desdobra dele em produtos para a agroindústria, conforme for, e disseminem. É só assim que nós vamos chegar nas pequenas e médias empresas. Nós aqui, por mais que a minha empresa cresça, do Paulo cresça, do Neville cresça e da Ivana cresça, nós nunca teremos a tentacularidade que um Endeavor tem, que um Sebrae tem, né, e que outras organizações têm para chegar no pequeno. Agora, a gente precisa que esses entendam o que é o modelo de primazia de gestão, os referenciais, perdão, eu me traindo toda hora, para que eles possam entender e falar assim, bom, vamos adotar isso aí, vamos replicar isso para todo mundo. Uma das coisas que eu vejo é que muitas organizações como essa adotam os modelos que existiam até então e ficam restritos neles. Eles não conseguem passar isso para frente porque é uma coisa engessada. Não dá para fazer as flexibilizações necessárias que a pequena empresa vai exigir. Se você falar de uma agroindústria, ele está pensando numa coisa muito específica que eu preciso resolver com referencial e não com uma coisa engessada que você tem que fazer conforme aquilo. Por isso que a gente não chama, não gosta de chamar de requisitos, né? São cuidados que a gente tem que tomar. São os cuidados que o modelo, que a primazia da gestão sugere. Ok? Mas e agora eu vou passar aqui mais um momento de institucional, vou passar o institucional rapidinho do Paulo, e depois a gente volta para fazer o bate-bola. Roda e avisa. É o jabá, o jabá. Especial. Alô, alô. Beleza. Expert Space, lá em Fortaleza, o primeiro espaço específico para desenvolver inovação, né, Paulinho? Eu quero lá conhecer, ainda não conheci, mas quero ir lá. Vou Todos primeira convidados. oportunidade que tiver em Fortaleza, agora tem que fazer um em São Paulo, outro em Curitiba, outro em Nova York, quiçá outra lá na Serra Pelada também. Em todo lugar tem que ter um negócio desse. Mas então, agora nós vamos fazer o seguinte. Cada um de nós, eu vou colocar aqui um nosso vinhetinha. Que pena, que bom e que tal. Cada um de vocês fala algo que vocês consideram que pena alinhado ao nosso foco aqui, ok? Momento da vinhetinha do que pena. Beleza. Então, Neville, tá aqui o que peninha. Deixa eu tirar aqui meu pano de fundo virtual aqui, porque está atrapalhando a visualização. Agora sim. Vamos lá, Neville. O que você destacaria? Que pena do quê? Eu vou colocar da minha visão aqui do pessoal, né? Que pena que a gente não tem tempo para desenvolver como eu gostaria aí o RPG, né? Como o Paulo falou, o conteúdo é muito grande, né? Então a gente vai planejar isso aí para uns 5, 10 anos aí de longo prazo para trabalhar nisso, focando, como vocês colocaram, nos processos mais importantes, né? Nos módulos que a gente considera de sobrevivência, como o Paulo colocou muito bem aí para um negócio, né? Então, eu acho muito legal aí, mas que pena, né? Que a gente, para pequenas empresas, muitas vezes o foco acaba sendo esse, e a gente não consegue, tem dificuldade de trazer esse olhar um pouco mais profundo sobre gestão. Ivana, o seu que pena? Olha, eu vou dizer que pena que ainda exista essa ideia de que nós estamos trabalhando conceitos aqui, nós estamos trabalhando práticas e não conceitos, né? Muitas vezes o pessoal diz assim: ai, não tenho tempo para isso, não, né? Ai, vocês são bons de slide, vocês são bons de colar papelzinho na parede. Gente, que pena que ainda existe um pré-conceito sobre o que a gente está discutindo aqui, né? E esse é o desafio que a gente tem, né? de estipar esse preconceito e dizer, olha, o que nós estamos falando aqui é realidade, é prática,
resultado. Acho que é isso. É isso aí. Paulinho, o seu que pena? Que pena que todos os micro e pequenos empreendedores do Brasil não estão aqui. Ainda, né? Ainda. Mas muita gente vai assistir. Em breve, on demand no Spotify. Chegaremos lá, hein? Em breve, on demand no Spotify. É isso aí. O meu que pena, sabe qual que vai o meu que pena, gente? O meu que pena é como tem gente que ainda acha que nós estamos brigando com outro modelo. Nós somos uma alternativa, e essa alternativa não exclui as anteriores. Nós queremos que você que trabalha com Natura venha vender Jequiti também, sem nenhum problema, que você que está envolvido com outros modelos engrosse o caldo da primazia da gestão. Por quê? Porque nós somos uma alternativa. Não queremos ser substituto de nada, queremos ser uma alternativa. E que essa alternativa tem que ser entendida como uma alternativa. Que pena que muita gente acha que ainda nós estamos querendo substituir alguma coisa. Nós queremos ser uma alternativa, e quem vai substituir alguma coisa é quem achar, quem avaliar isso. Nós somos uma alternativa, é isso que nós somos. Pavani, perfeito? Tem um minutinho para contar uma fábulazinha do coelho e da serpente? Claro. Tinha um coelho e uma serpente numa ilha na Austrália. Sabe que a ilha na Austrália pega fogo, é difícil pegar fogo lá na Austrália, né? Aí tava um coelho e uma serpente numa ilha pegando fogo, e a margem de areia era só de 1 metro. E o fogo chegando, aí o coelho desesperado chega a serpente, né? A serpente chega: qual é o problema aí, coelho? Aí o coelho: eu vou morrer, o fogo aqui, eu não sei nadar, eu vou morrer. Eu falei assim: cara, não tem perigo não, rapaz. Eu sei como resolver teu problema. Eu sou consultor. Entendeu? Aí o coelho: tá, resolve o meu problema. Não, primeiro você tem que fazer um pixzinho de 5 mil aí, por causa do trabalho que eu tô tendo aqui para, né? Afinal de contas, eu tenho uma bagagem, né? Entendeu? Aí o cara desesperado, o coelho passou o pix para a serpente, né? Aí o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro você vai se transformar em peixe, vai pular na água e vai atravessar, e quando você estiver lá do outro lado da margem, aí você se transforma em coelho de novo. Aí o coelho perguntou: ué, e como é que eu me transformo em peixe? Aí não é problema meu, sou só consultor. Aí a turma da implementação. Essa piada, ela é recorrente para nós consultores. Todo mundo acaba falando assim: a gente tem a solução, mas o como é outro papo, é outro... Bom, vinhetinha agora... O como é o RPG, né? Exatamente, é isso aí. O nossa vinhetinha da hora, que bom. Vamos focar nas coisas boas. Vinhetinha do que bom. Que bom. Que bom. O que você fala, Neville? Que bom o quê? Bom, que bom que temos muito microempresários para alcançar ainda, né? Então, já que eles ainda não estão aqui, que bom que a gente tem um público enorme para buscar aí e ajudar muita gente a transformar empresas e resultados. Paulo, que bom. Que bom que boa parte dos empresários estão vendo o mundo com outros olhos. Eu acho que é um fato, né? A gente está constatando isso. Está cada vez mais gente se preocupando com essa temática, né? É verdade. A necessidade choca, né, Paulo? Não tem como, né? A necessidade grita. Bate, né? Não tem como. Ivana, seu que bom. Que bom que nós estamos discutindo micro e pequena empresa, porque eu comecei assim e vou terminar dizendo: o futuro do país, o que vai alavancar esse país são as micro e pequenas empresas, e que bom que nós estamos preocupados em trazê-las para essa realidade da gestão, e que nós estamos aqui discutindo, trocando ideias sobre isso. Que bom. Maravilha. O meu que bom é que agora nós estamos em 4 aqui. Que bom que vocês aceitaram o desafio de estar conosco, né, Neville, todas as segundas-feiras. Que bom que a audiência de vocês vai estar aqui conosco. Estou muito feliz com essa nossa nova jornada. Quiçá que a gente faça 200, 500 programas desse e que nos tornemos uma referência também no debate de questões relevantes na primazia da gestão. Obrigado por estarem aqui, ok? Agora, um que tal? É a nossa última vinhetinha, que é uma sugestão que vocês dão para com esse tema. Vinhetinha do que tal?
Fala, tá chique essas vinhetinhas, não estão? Fala que não tá chique. Fala, Paulinho, sua sugestão, que tal? Que tal o quê? Que tal transportar o futuro para o presente? Olha que legal. É o Paulinho e a sua querida inovação, né? Ivana, que tal? Que tal, micro e pequeno empresário, vocês virem nos desafiar, mostrar que isso não funciona para vocês? Eu quero vocês aqui dizendo que não querem, porque isso não funciona. Vamos para o desafio. Legal. Que tal o quê, Neville? Eu ia falar que tal convidarmos microempresários para propor aí suas dores aqui e a gente debater práticas reais, né? Como a Ivana falou, não ficar nessa teoria bonita e maravilhosa de ferramenta de lista de Instagram, de WhatsApp, né? E sim discutir práticas reais aí. Então, que tal os microempresários virem se apresentarem aqui, chegarem com a gente, né? E discutirem práticas reais aí do dia a dia da sobrevivência, como o Paulo colocou muito bem hoje. O meu que tal, gente, está no seguinte. Que tal você aí que está nos assistindo, seja grande, pequeno, médio, micro, inescrupuloso, qualquer tipo, aquele que está até pensando em empreender, nem empreendeu ainda, que tal você acessar o que é Primazia da Gestão? 20 horas de conteúdo gratuito para você estudar esse assunto, para você conhecer mais do que nós estamos falando. Que tal você pedir para a gente, me dá acesso aí a essas 20 horas? E a gente vai dar com o maior prazer, porque o que a gente quer é que a maior quantidade possível de pessoas acessem a trilha de requisitos da Primazia da Gestão. É gratuito, é para quem quiser, basta pedir e a gente libera para você ter acesso a esse conteúdo. E aí, se você quiser se aprofundar depois, é um outro papo. Mas você, que tal se estudar 20 horinhas para entender o que nós estamos falando com profundidade? E que tal você estar com a gente toda segunda-feira, aqui às 8 horas, falando sobre algum tema da gestão? A gente lança sempre um programa com bastante antecedência. Lá para quarta-feira, a gente já lança o link da segunda-feira que vem, com mais um tema sobre primazia da gestão. Ok? Despedidas, palavras finais, Ivana. Ai, Pavani, passou muito rápido, cara. Eu ficaria aqui com vocês mais um tempão. Mas tudo bem, eu espero até quarta-feira, até segunda-feira que vem. Muito grata por essa noite produtiva, meus amigos. Obrigado. Obrigado, eu, querida. Paulinho, suas palavras finais? É para o empreendedor, né? Fique aqui com a gente e aprenda a gerar valor no caos. No caos. Nevilão, suas palavras finais? Estamos no certinho aqui, hein? Agora, tempo cravado numa hora aqui. Gente, prazer demais, maravilhoso estar aqui discutindo gestão, processo. Gente, tem muita coisa para a gente falar. Então, voltem aqui, queria deixar o convite já para segunda-feira que vem, né? E se enlouqueçam com a gente, né? Nós somos loucos do bem, ok? Loucos do bem, né? Então, é os loucos que vão mudar esse país. Então, se a gente puder ajudar vocês aí com o RPG e com tudo que pode oferecer, né? Abraçando o caos, como o Paulo falou, né? Vai ser o tema, inclusive, de uma palestra que eu estou montando sobre o caos na qualidade, mas maravilhosa essa ideia. Bom, gente, eu queria fazer as palavras finais, agradecendo demais por termos aí uma audiência bacana, já crescendo gradativamente, a nossa audiência do ao vivo, mas é claro que a audiência é para todos aqueles que querem assistir depois, nem todos podem assistir ao vivo. E eu os convido já desde já, segunda-feira, aqui num outro foco, falando sobre repaginar a primazia da gestão, ok? Vocês aí, que eu vou passar a vinhetinha final, quando eu encerrar, fica aí ainda para a gente bater um papinho aqui, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Vai.